Olá pessoal, nessa nossa aula de hoje eu separei um tema que é de extrema relevância para o estudo da tutela coletiva, é a verdade, para o estudo do processo coletivo. É um tema bem novo, muito recente, a doutrina vem se debruçando sobre ele há bem pouco tempo. Vocês vão encontrar isso em alguns livros como do Edilson Vitorelli, do Fred Dias Júnior e até na segunda edição do meu livro. A gente trabalha uma ideia importante sobre o processo coletivo. E o tema é litígios estratégicos. Nesse tema, o que eu vou apresentar para vocês? É um tema rápido, fácil, bem simples de você absorver. Eu vou apresentar a vocês uma ideia um pouco diferente do manejo de um processo coletivo, do uso de uma ação coletiva ou de algum instrumento da tutela coletiva. E aqui, quando eu falo instrumento da tutela coletiva, pode ser um TAC, pode ser uma recomendação, não tem problema nenhum, porque a gente sempre fica naquele fetiche da judicialização das questões. Existem outras formas de você solucionar alguns conflitos transindividuais, não só pela via judicial, mas pela via extrajudicial e até extraprocessual. Tudo bem? Então vamos lá. Premissa que a gente tem que fixar aqui. Naturalmente, quase que invariavelmente, quando se busca a judicialização de alguma questão afeta a uma tutela coletiva, mormente quando se trata de um processo coletivo comum, a ideia é a solução de um conflito que envolve direitos transindividuais. Então, a ideia, basicamente, de um processo coletivo é resolver uma questão afeta a um direito transindividual. Esse direito transindividual, como vocês bem sabem, é um direito subjetivo. Então, a ideia básica desse processo coletivo é buscar uma vitória nesse litígio. Uma vitória que represente a tutela dessa coletividade que resta ameaçada ou até mesmo já sofrendo algum tipo de lesão. O mesmo vale para a celebração de um termo de ajustamento de conduta, um acordo de leniência, acordo de não persecução cível, uma expedição de recomendação, vale para esses todos os casos. Agora, quando você trabalha a ideia do que a doutrina vem chamando de litígio estratégico, o vetor da sua análise ele muda. Você passa a ter uma outra ideia do uso da tutela coletiva. Você sai do foco da vitória processual para o foco de mudança de paradigma. Você não está focado mais em obter uma sentença de procedência, uma sentença favorável. Ainda que você não a obtenha, você pode conseguir um outro tipo de vitória. Você pode, vamos colocar de uma forma até meio poética, plantar uma semente de mudança. Você pode instar as pessoas a repensar algum comportamento, a mudar esse comportamento, a criar um novo paradigma. Um exemplo bem recente e bem simples é o fumo em lugares fechados. Não havia uma lei restringindo em algumas capitais, em alguns estados. Mas por meio de algumas atuações no âmbito da tutela coletiva, foi feita uma mudança de paradigma. As pessoas começaram a raciocinar, não é bom fumar em lugares fechados. Eu estou colocando pessoas para servirem como fumantes passivos. Vamos mudar essa linha de comportamento. E por aí vai. Não só, esse fumo é um exemplo bem simples, bem próximo do nosso dia a dia. Agora, quais são essas características? O que nós precisamos saber? E vocês vão ver que vai ser uma aula, até em termos de tempo, bem curta, porque é um tema simples. Tudo bem? Separei para vocês duas grandes características daquilo que a doutrina, repito, vem denominando de litígios estratégicos.
Eu vou apresentar as duas características e fazer considerações, ok? Então vamos lá. Primeira característica. Eu coloquei em vermelho os pontos, mas eu vou fazer algumas interferências. Coloquei lá, ó, articular para o enfrentamento de um problema de violação de grave violação a direitos humanos. Será que eu preciso ter uma grave violação dos direitos humanos para trabalhar um litígio estratégico? Para a doutrina, sim. Eu até concordo com a premissa, mas eu não esperaria ocorrer uma grave violação ao direito humano, direitos humanos, para usar um litígio estratégico. Eu pensaria até de uma maneira preventiva também, e não só de uma maneira repressiva. Pois bem, mas essa é uma característica que a doutrina gosta de trabalhar. Eles falam o seguinte, olha, o ideal do litígio estratégico é trabalhar com graves violações a direitos humanos. E com isso, buscar a mudança de comportamento. Por isso que eu coloco aqui, ó, mudança de um determinado padrão de violação. Mas de que forma eu vou fazer isso? É só judicializando a questão? Será que essa é a única forma de se conseguir manejar um litígio estratégico? Aí eles falam, olha, eu não preciso só judicializar, eu posso usar instrumentos administrativos, instrumentos políticos, ou seja, eu posso provocar a classe política a pelo menos deliberar sobre o tema. Quer ver um exemplo? Um exemplo muito recente, a questão relacionada ao uso de algumas substâncias ilegais e entorpecentes para tratamento de saúde. Será que temos que ser tão obtusos assim? Ou será que não cabe uma reflexão mais detida sobre o tema? E eu não estou aqui nem falando sobre descriminalização, não. Nem isso, que eu não estou chegando nem a esse ponto. Estou dizendo, será que não é interessante autorizar o uso, pelo menos medicinal? Então essa é uma reflexão que você pode propor pelo uso de instrumentos administrativos, provocar a classe política e até mesmo judicializar a questão. E se você precisar desse tratamento, será que você não pode judicializar a questão, pedindo ao Estado, Estado lato sensu, que lhe permita o uso dessas substâncias, que importe, por exemplo, um medicamento que a Anvisa ainda não autoriza o uso aqui? Será que é razoável você ter que aguardar a burocracia estatal para que você possa se submeter a um tratamento? É razoável? Não estou aqui trazendo resposta para tudo, estou aqui propondo uma reflexão. Veja, eu estou querendo mudar um determinado padrão de violação. Isso é uma perspectiva interessante da tutela coletiva. Eu não estou mais preocupado se eu vou sair vitorioso, se a ação coletiva vai gerar o resultado procedência, não. Eu estou preocupado em instar uma mudança de perspectiva. Fechado? Então essa é a primeira característica. Segunda característica é a consequência da primeira. Você pode olhar até lá na primeira frase, que eu coloquei aqui no slide. Primeira frase você já vai ver. Eu não estou buscando uma vitória. A minha preocupação não é a procedência. Não é o trânsito em julgado reconhecendo o meu direito subjacente. Não. A minha preocupação é a mudança de paradigma. A minha preocupação é criar uma nova perspectiva. Despertar as pessoas para uma nova reflexão, para uma nova visão sobre um tema, ainda que seja um tema já antigo, até mesmo um tema já superado. Isso é importante. A gente vive um momento de transição interessante. A gente vem reparando que os valores vêm sendo alterados ao longo do tempo. Se isso é bom ou ruim, eu não sei. Mas perceba, a gente vai evoluindo. Então a ideia é, será que eu tenho que esperar a classe política? Quando você estuda isso em direito constitucional, você vai estudar um tema chamado crise do parlamento. O parlamento, ou ele é muito lento nas suas deliberações, ou ele não delibera temas
que a população julga pertinentes. Então vejam que essa crise do parlamento ela pode ser contornada. De que forma eu posso contornar essa crise do parlamento? Usando litígios estratégicos. Buscando questões, resolução de questões, mesmo que eu não consiga a vitória judicial. Mas eu vou conseguir a mudança de paradigma para algum setor social, para algum setor cultural, até mesmo no panorama jurídico, econômico ou político. Então essa é a ideia do litígio estratégico. Eu sei que eu já fui repetitivo, mas só para fixar bem. É a mudança de um paradigma sob várias perspectivas: social, cultural, econômica, jurídica, política. Tudo bem? Repito, a finalidade primordial aqui não é obter a vitória no processo judicial, mas sim mudança de perspectiva. Ok? Então nos vemos na nossa próxima aula.